Você já se sentiu pequeno demais diante do mundo? Como se cada passo que desse só servisse para reafirmar que você não era suficiente? Esse era Sung Jin-woo, o caçador mais fraco da humanidade. O homem que todos viam como peso morto, como fardo, como alguém que não deveria nem estar lá. Mas o destino tinha outros planos. Sung Jin-woo começou sua jornada como um simples E-Rank, o mais baixo dos caçadores. Ele não tinha força, não tinha habilidades especiais, não tinha sequer a confiança necessária para enfrentar as masmorras mais perigosas. Na verdade, ele só tinha uma coisa: a necessidade de sobreviver. Eu acho muito simbólico isso, porque, no fundo, o que mantém a gente de pé muitas vezes não é a glória, nem o reconhecimento, mas a necessidade. A vontade quase desesperada de continuar vivo, de seguir em frente, mesmo quando tudo grita para desistir. O mundo de Solo Leveling nunca foi gentil. Os caçadores viviam entre a glória e a morte. E cada missão poderia ser a última. Enquanto muitos buscavam riqueza, status ou poder, Sung Jin-woo só buscava uma coisa: dinheiro para cuidar da família. Ele não queria ser herói, não queria fama. Só queria sustentar sua mãe doente e sua irmã mais nova. Mas a vida nunca se compadece dos fracos. E ser fraco no mundo dos caçadores era uma sentença de morte. Jin-woo sabia disso melhor do que ninguém. Cada missão era um risco. E cada vez que entrava em uma masmorra, ele se tornava uma âncora para o resto do time. Aquele que precisava ser protegido. Aquele que todos julgavam inútil. Aquele que só atrapalhava. Era humilhante. Mas ainda assim, ele continuava. E então veio o dia que mudou tudo. A missão na masmorra dupla. Ali, Sung Jin-woo encarou o verdadeiro terror pela primeira vez. Não eram apenas monstros, não era apenas uma batalha difícil, era a certeza da morte. Um templo cheio de regras cruéis, estátuas que observavam cada movimento, armadilhas que eliminavam os mais descuidados. E no meio disso tudo, um grupo de caçadores desesperados tentando sobreviver. Foi ali que Jin-woo viu claramente sua fragilidade. Viu que, no fundo, sua vida não passava de uma chama prestes a se apagar. E mesmo assim, foi ali também que ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele escolheu se sacrificar para salvar os outros. Decidiu enfrentar sozinho as estátuas do templo, mesmo sabendo que isso significava a própria morte. E quando tudo escureceu, algo inesperado aconteceu. Esse é um dos momentos que mais me marcam, porque a vida parece brincar com a gente assim. É quando a gente aceita a queda, quando já não resta mais nada, que surge uma chance. Não porque você era especial, não porque estava preparado, mas porque a dor molda algo novo em você. Sung Jin-woo não morreu. Ele despertou, não como um caçador comum, mas como algo além disso. Um jogador, um ser capaz de evoluir, de crescer, de se fortalecer a cada desafio. Um sistema misterioso deu a ele a oportunidade que ninguém mais tinha, a chance de se tornar mais forte sem limites. Mas esse presente vinha com um peso imenso. No início, tudo parecia quase impossível de acreditar. O homem que mal conseguia enfrentar goblins agora tinha a chance de crescer além do imaginável. Mas o crescimento tem um preço. E Sung Jin-woo pagou cada centavo dele. Ele começou pequeno, treinos solitários, desafios diários, enfrentando a dor como nunca antes. O corpo quebrava, os ossos doíam, mas pela primeira vez ele via resultados. A cada missão, a cada luta, algo dentro dele mudava. E não era só a força, era a mente. Eu gosto de pensar que a verdadeira evolução não é ganhar músculos ou habilidades novas. A verdadeira evolução acontece
quando você percebe que não é mais a mesma pessoa que entrou na luta, quando a dor já não te paralisa, mas te molda. Mas a agitação começava justamente aí. Porque quanto mais ele crescia, mais distante ficava daquele homem fraco que todos conheciam. Quanto mais se fortalecia, mais percebia que havia uma sombra dentro dele. A sombra do poder, a sombra da solidão, a sombra de se tornar algo que nem ele entendia completamente. A habilidade de invocar exércitos de mortos, de transformar inimigos em aliados, de caminhar no limite entre a vida e a morte, era tentador, era viciante e, ao mesmo tempo, aterrorizante. O mundo que antes o ignorava começou a olhar para ele com medo. Aquele caçador insignificante agora era um ser que ninguém podia compreender. E é curioso porque, quando você é fraco, o mundo sente pena de você. Mas quando você se torna forte demais, o mundo teme você. Sun Jin-woo carregava nos ombros não apenas a própria vida, mas o fardo de se tornar algo além da humanidade. Um poder que o isolava, que o afastava de todos, até daqueles que ele mais amava. Esse é o ponto que mais me pega, porque crescer dói. E às vezes, o preço do crescimento é se ver sozinho. É olhar para trás e perceber que ninguém mais consegue te acompanhar no caminho que você escolheu. E esse foi o dilema de Sun Jin-woo, entre a sombra e a luz, entre ser o herói que salvava os outros e o monstro que todos temiam, entre manter sua humanidade ou aceitá-la se dissolvendo pouco a pouco em meio ao poder. O crescimento de Jin-woo não foi apenas físico ou mágico. Ele começou a carregar em seus ombros o peso de uma nova identidade. Um monstro para alguns, um salvador para outros. E esse paradoxo é uma ferida que nunca cicatriza. As pessoas o temiam. Os caçadores o respeitavam, mas também o olhavam com desconfiança. A sociedade o celebrava como herói, mas no silêncio dos corredores murmuravam que ninguém deveria ser tão poderoso. E aqui entra uma verdade dura. Quanto mais você se destaca, mais sozinho você fica. Jin-woo descobriu isso da forma mais cruel possível. O poder que um dia foi a sua salvação, que tirou sua mãe do hospital, que protegeu sua irmã e salvou a humanidade inúmeras vezes, era o mesmo poder que o isolava. E talvez essa seja uma reflexão que todos nós precisamos carregar. Crescer, melhorar, evoluir, sempre terá um preço. E muitas vezes o preço é se afastar daqueles que você ama, daqueles que não conseguem mais caminhar no mesmo ritmo que você. Erros que marcam. Mesmo com tanto poder, Jin-woo não estava imune a falhas. Pelo contrário, seus erros agora tinham proporções catastróficas. Se no passado ele errava sozinho, hoje seus erros custavam vidas. Ele demorou a perceber que, ao escolher lutar sozinho, estava deixando para trás pessoas que acreditavam nele, que queriam caminhar ao seu lado. Essa obsessão em carregar tudo sozinho, em não expor sua família ao perigo, em esconder verdades pesadas, fez com que Jin-woo se tornasse uma muralha, forte, impenetrável, mas fria. E esse é um dos maiores erros de qualquer pessoa que conquista muito, acreditar que não pode mais se mostrar vulnerável. Jin-woo não queria que ninguém visse suas fraquezas. Ele se tornou um símbolo, e símbolos não podem falhar. Mas dentro dele existia ainda o mesmo garoto fraco e desesperado, tentando sobreviver, tentando não decepcionar. Esse erro, o de acreditar que precisava enfrentar tudo sozinho, o machucou mais do que qualquer inimigo. A aceitação da verdade. Com o tempo, Jin-woo percebeu algo transformador. O verdadeiro fardo não era o poder, mas sim a negação da própria humanidade. Ele não era apenas o caçador supremo,
Ele era um filho que queria salvar sua mãe, um irmão que queria proteger sua família, um homem que, apesar da força, ainda sentia medo, dor e solidão. Aceitar isso foi um dos maiores atos de coragem que Sun Jin-woo já teve. Porque aceitar nossas fragilidades é infinitamente mais difícil do que enfrentar um inimigo em batalha. E, nesse ponto, a história dele transcende o mundo das masmorras e monstros, porque todos nós carregamos algo parecido. Todos nós temos cicatrizes, perdas, erros que gostaríamos de apagar, responsabilidades que pesam mais do que suportamos, e o que Jin-woo nos mostra é que a verdadeira evolução não é se tornar invencível, mas sim aceitar que, mesmo com poder, ainda somos humanos.